Salve, salve, galera! Pode crer, Coate, Cultura e Informação. Estamos chegando de novo na área para trocar aquela ideia, ter aquele papo e junto aí, trocando, né? Construindo cada vez mais as políticas culturais do nosso território, mais assertivas, mais eficientes, para que possam trazer aí todos os benefícios para a nossa sociedade. Grande satisfação estar aqui, mais uma vez, nesse espaço da ONG Consciência e Atitude, nesse projeto, né, que está sendo desenvolvido através da Lei Cultura Viva, dentro de um edital da PNAB, que rolou aqui no nosso município. Então, meu nome é Djalma, eu sou produtor cultural, vou fazer aqui minha audiodescrição, recurso de acessibilidade. Eu sou um homem pardo de pele clara, sou magro, tenho 1,76 m, estou usando um boné marrom, uma camiseta amarela, estou aqui com o meu celular auxiliando, também um bloquinho, no nosso ambiente com o banner do Pode Crer Coate, e na parceria de sempre do professor Emerson Machado. Vamos de novo, meu parceiro? Bora! Olá a todos e todas, Emerson Machado, jornalista e professor de comunicação. Então, eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição, né? Eu sou um homem de 51 anos, cabelo grisalho, barba, um óculos quadrado com uma armação grossa preta, estou com uma camiseta bordô. E aqui na minha frente eu tenho um computador onde eu coordeno aqui o nosso Pode Crer Coate. Tá aí no comando. Então, galera, hoje a gente quer convidar vocês para dar uma olhada numa das principais leis que surgiu nos últimos tempos, que é a Lei 14.385. Aliás, desculpa, que é a Lei 14.835. Novamente, a Lei 14.835, que é mais conhecido como Marco Regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Uma lei recente, que surgiu agora em 2024, e como o próprio nome diz, né, ela veio para regulamentar várias outras leis, várias outras diretrizes que a gente tem aí da cultura. Então essa aí está fazendo um resumão, trazendo tudo, jogando luz a algumas questões, e principalmente reafirmando a cultura como um direito constitucional de todos. Então, vou pedir para o professor aí trazer esse material para nós, para não errar, a Lei 14.835, bora botar na tela aí para nós, irmão. E o legal também é essa lei, né, Djalma, que ela organiza a cultura a nível nacional, estadual e municipal, porque o que a gente tinha antes? Os municípios, né, tinham suas políticas, o estado de um jeito, né, e tal. Então, o que o governo federal quis, né, com isso, né? Trazer a organização do sistema de cultura, porque ele entende a importância da cultura para a nossa formação, não só como entretenimento, né, mas como uma formação cidadã, né, como sempre comenta, né, Djalma, a cultura, ela interage, né, com a saúde, interage com a educação, interage com o desenvolvimento econômico, né, então é uma área de governo que é muito importante em qualquer país desenvolvido, né? Então, todos esses países que a gente tem referência aí, né? França, Alemanha, Estados Unidos e tal, todos têm o seu sistema de cultura, tudo muito organizado, tudo muito definido e também muito protegido, né? Então, assim, um conteúdo brasileiro lá, eles não vão colocar lá com 80% do espaço cultural, eles vão nos colocar com 5%, 10%, 1%. Então, por quê? Porque eles sabem que a importância da cultura para o povo é fundamental para a identidade desse povo e o fortalecimento também da nação. Então, com pedidos aqui, vamos colocar no ar, então, a nossa lei, né? Então, vou colocar aqui, acho que eu vou dar uma aumentada, né? Como é que ficou aí para vocês? Acho que ficou melhor, né? Então, galera, só contextualizando aqui, a gente sabe da importância que a cultura tem como, né, como uma ferramenta de transformação social e tudo mais, mas ela precisa estar no regime jurídico, né, ela precisa estar dentro da lei. E desde a nossa Constituição de 88, está assegurada, né, lá no nosso artigo 216, mas ela estava lá afirmada como um dever do Estado e um direito do cidadão. Mas não adianta só dizer que o Estado tem direito e o cidadão tem, que o Estado tem o dever e o direito e o cidadão tem o direito. É preciso regulamentar de que forma o Estado vai cumprir com o seu dever.
e de que forma o cidadão vai exercer o seu direito. Então, entre indas e vindas, desde 88 para cá, a gente já teve momentos de fortalecer, a gente também já teve momentos de destruição, né? Como a gente teve no governo passado, que acabou com o Ministério da Cultura, mas agora, com a volta do governo Lula, com a reativação do Ministério da Cultura, também veio várias novas leis trazendo essas regulamentações que eram muito necessárias. Uma que eu gosto muito é do marco regulatório do fomento à cultura, tá? Que então quebra aquela ideia de que cultura tem que ser financiada através das mesmas leis que faz licitação numa ponte, também vai fazer licitação no espetáculo, porque, né, ponte é um concreto, né, tem ali essas especificidades. Um show pode ser um show meu, que não canto nada, como pode ser um show de uma grande banda, então muda muito. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de enxergar a cultura como algo diferente de outras obras ou de outras questões que são mais rígidas, mais técnicas, né? Então, dentro das novas leis que foram criadas, surgiu essa, agora em 2024, abril de 2024, foi sancionado pelo presidente Lula, e ele não tirou da cabeça dele. Essa lei ela foi construída a muitas mãos, com a participação social ampla de todos os setores da nossa sociedade. Eu acompanhei bastante desse desenvolvimento aí, e acho que esse marco regulatório ficou muito bom, ficou muito orientativo, até porque muitos municípios, estados, às vezes ficavam meio perdidos. Quando não tem uma regra clara, a gente acaba inventando as regras. E daí, muitas vezes, né, acaba não sendo legal. Não é o que a gente quer, a gente, enquanto sociedade civil, não é isso que a gente busca. Então, agora, enfim, o presidente Lula sancionou esse marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Acho que o primeiro recado que eu quero deixar aqui, embora nossos programas aqui sempre sejam voltados principalmente aos fazedores de cultura, a sociedade civil, a população, o primeiro recado que eu quero deixar aqui é para a galera do departamento jurídico dos municípios se atentar para essa lei, que é importantíssimo ler e reler e começar a utilizar cada vez mais, fugindo um pouco das leis de licitação, como eu acabei de citar, e também entendendo que não existe só lá a lei Miroski, né, que é as leis das parcerias, existem várias outras leis que regulamentam, então, a possibilidade não só do fomento à cultura, mas da execução e da organização da cultura. Então, a gente vai dar uma passada, claro que a gente não vai ler tudo, a gente quer convidar vocês para fazerem essa leitura, mas a gente vai dar uma passada aqui nos principais artigos, os principais tópicos que a gente precisa sempre relembrar e que nos chama a atenção também e a gente quer dividir com vocês. Eu acho que a gente já falou um pouco do artigo 1º já, né? Mas eu quero reafirmar, cara, que está aqui no primeiro artigo. Isso para mim é muito significativo, muito simbólico. No primeiro artigo está reafirmando que a cultura é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, a gente não está pedindo nada, a gente está só buscando o nosso direito e o município não está, o Estado, os gestores não estão fazendo nenhum favor, eles estão apenas cumprindo com o seu dever. Certo, professor? Bora. Vamos passando, então. Então, eu acho que o artigo 1º é isso, né? É isso aí. Entender que essa lei ela é importante, ela organiza e vai reafirmar, né, a questão dos direitos e deveres de cada um dos envolvidos nesse processo cultural, né? E então, nesse artigo 2º, né, ele vai falar, então, das dimensões, né, da cultura, né? Então, quando a gente está falando de cultura, né, a gente tem que considerar que temos as dimensões simbólicas da cultura, as dimensões de cidadania, as dimensões econômicas, entender o que são os direitos culturais, o que é a diversidade cultural, e tudo isso está sendo trazido aqui nesse artigo 2º. Vale muito a pena refletir muito sobre isso, porque realmente, quando a gente fala de cultura para um grande público, ou uma pessoa que não é tão ligada à cultura, ela logo pensa de arte, de entretenimento, de diversão, mas não. Existem dimensões muito mais profundas que, quando a gente fala de gestão pública de cultura, é sobre essas dimensões que a gente está falando. Um gestor público nunca fala de cultura pensando na diversão, no entretenimento. Ele sempre vai pensar nessas dimensões de cidadania, de economia e simbólica, principalmente, tá? Então, vamos seguindo aqui, vamos chegar no nosso artigo 3º. Artigo 3º, então, as políticas públicas de cultura
são regidas pelos seguintes princípios. Atenção para os princípios da política pública. São vários, né, Djalma? Nós vamos destacar alguns aqui. Então, eu vou destacar os 3 primeiros, né? E depois tu me diz se tem mais alguma coisa. A diversidade das expressões culturais, então, né, o hip hop, o tradicionalismo, né, enfim, o samba, né, falando assim em termos de música, né, universalização do acesso aos bens e aos serviços culturais. Então, esses bens ou serviços culturais, eles têm que chegar no centro, têm que chegar no bairro, na periferia, na área rural, né? Então tem que universalizar esse acesso. Todos, né? Uhum. E o fomento à produção, a difusão e a circulação de conhecimentos e de bens culturais. Então a ideia aqui é fazer com que se tenha dinheiro para fazer, se divulgue, que chegue na ponta, né? Toda essa produção cultural, né, que está acontecendo no município, no estado ou na nossa nação. É isso aí. Eu também quero destacar aqui o inciso 8º, aí, onde fala da democratização dos processos decisórios dos entes públicos da área cultural com participação e controle social. Então, nada sem nós. A gente tem que participar de todos esses processos aí, é nosso direito de estar participando, ajudando a decidir. E como eu gosto de dizer, né, é muito inteligente da parte de um gestor público quando ele chama a sociedade civil para ajudar a construir, porque vai ser muito mais assertivo, muito mais tranquilo de executar, enxergando sempre a sociedade civil como parceiro, né? E assim também a sociedade civil deve enxergar os gestores, deve enxergar os conselheiros como parceiros e buscar fazer essa relação aí de uma construção coletiva, né? E isso não é novamente um pedido, isso está aqui na lei, está aqui no nosso artigo 3º, no inciso 8º. Seguindo, então... Eu gostaria de destacar, então, mais um aqui, né? Que é da difusão e da comercialização das expressões culturais brasileiras no exterior. Olha só que interessante. Mas como assim? Não, se eu quiser, daqui a pouco eu posso ter um projeto e tal, e esse projeto ser contemplado em algum edital, né? E eu tá indo para um outro continente, com tudo pago, sabe? Então, assim... né, a gente que vem, né, da periferia, é muito difícil a gente conseguir ir para um outro continente, para um outro país, e tu vê, através dessas ferramentas, a gente pode, daqui a pouco, de um projeto nosso, tá indo além fronteiras, né, Djalma? Com certeza, que é o que o Emerson falou no começo, né, como é que os filmes norte-americanos chegam aqui? Através dessas leis de incentivos. Não e eles têm lá. Não foi porque eu pedi que os Estados Unidos mandassem o filme deles para nós, né? Não, as políticas deles lá que fazem, né? A gente conhecer todos os filmes deles, as músicas deles, tarará. Mas isso tem um plano lá por trás. Então, o financiamento, o que o governo Lula agora está fazendo é isso. Ele está criando um plano interno, inclusive, fazer um parênteses rápido aqui. Eu estava vendo uma notícia que agora os cinemas têm obrigatoriedade de passar, né? E aí as pessoas muito falando contra, que a gente tem que ver esses lixos, que tem que ver não sei o quê. Gente, isso está incentivando a nossa economia, a nossa produção local. E assim, se a gente tem filmes ruins que você não gosta, ok, mas eu tenho certeza que você não conhece o cinema brasileiro. Você conhece alguns filmes que não gostou. Agora, se você conhecer o cinema brasileiro, você vai ver que nós somos premiados há muito tempo, em vários festivais. A gente tem muita produção que vai tanto do cinema, digamos assim, mais comédia, entretenimento, a documentários, né, reconhecidos no mundo inteiro. Então, o que eu digo? Antes de falar, pesquise mais. E por outro lado também, se a gente estava falando do cinema norte-americano, gente, a gente vê muito lixo também. Então, assim, quando se fala de cinema, então vamos tentar pensar no nosso lado, né? Nas nossas coisas, valorizar, né? E principalmente nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Que a gente tem essa questão forte da identidade do gaúcho, né? Essa coisa do pampa e tudo mais. Isso a gente tem que cada vez mais fortalecer, né? Para que daqui a pouco venham outras culturas de fora, né? E apague essa história, né? Que a gente tem aqui no Pampa Gaúcho. Mas enfim, vamos lá para o artigo 4. Vamos para o artigo 4 e conversar aqui com um professor que é produtor audiovisual e a gente vai falar de cinema, daqui a pouco a gente vai ficar falando só disso, né? Bora! Vamos ver aqui.
Vamos aproveitar esse momento, então, fazer a nossa pausa aqui. Ok. Pessoal, então, quem está nos assistindo agora, curte, comenta, compartilha o vídeo aí com os amigos e tal, com os gestores, enfim, com todo mundo que tu acha importante receber essa informação. E agora eu vou fazer um pedido especial. Quem está nos assistindo agora, a gente precisa ampliar os seguidores da página da Coate no Instagram. Então eu coloquei agora aqui embaixo no Instagram, né, @Coate, _consciência e atitude. Entra lá no Instagram, começa a seguir a gente para que a gente possa fazer no futuro próximo esses programas ao vivo. Daí você poderá mandar a sua pergunta, suas dúvidas, a gente interagir com o público, tá? Então lembrando, entra lá no Instagram, @ONGCoate, _consciência e atitude. Segue nós lá, mano. Segue a Mana também. Não podemos esquecer. Vamos seguindo aqui então, a gente chega no nosso artigo 4º, que fala, né, do dever do Estado no âmbito da cultura. E daí aqui traz, né, várias questões que diz, dever do Estado assegurar a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Então, novamente, né, o Estado é que tem que assegurar que a gente tenha condições tanto de produzir a nossa cultura como consumir também a cultura brasileira. E daí aqui traz algumas diretrizes, né, que é a garantia do acesso às fontes de cultura, democratização dos bens e serviços culturais, a proteção, salvaguarda do patrimônio cultural, a promoção, proteção, né, dos museus e de toda a questão da memória, e assim vai trazendo várias características aqui importantíssimas, que então, novamente, dever do Estado assegurar que tenham investimentos, que tenham mecanismos que possam alcançar esses objetivos. Eu diria que esse artigo é a potencialização da cultura. A promoção à leitura, estímulo à criação, ampliação, modernização, né? Descentralização, desconcentração dos equipamentos culturais públicos, né? Ou seja, que as coisas não fiquem só no centro da cidade, que cheguem, né, nas extremidades também, né? Inclusive ali no 16º fala sobre a sistematização, sobre indicadores, sobre dados. E novamente, né, a gente está falando em construir cada vez mais políticas mais assertivas, né? E por isso é importante a gente ter esses dados, esses números de forma contínua. Aí entramos então no artigo 5º, né, que vai falar da gestão pública da cultura. Então esse Sistema Nacional de Cultura, como a gente já havia falado, ele está organizando então a cultura no Brasil. Então ela dividiu isso, essa estrutura, né? Então no Plano Nacional de Cultura, que é o PNC, a gente vai ter também o Sistema Nacional de Financiamento à Cultura, ou seja, como é que vai chegar o dinheiro no bolso dos fazedores de cultura. Nos municípios a gente costuma chamar também de Fundo Municipal de Cultura, né? Mas não existe só o fundo, existem outras fontes de financiamento, mas na realidade mais territorial, geralmente é o Fundo Municipal de Cultura. O Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que aqui a gente está falando de dados e informações, né? Então a partir dessas informações a gente vai saber se, por exemplo, né, através de determinada lei de fomento lá em determinado município, teve mais atividades musicais ou mais teatrais, né? Isso atingiu mais o público do centro ou mais a periferia, né? Foram mais mulheres ou mais homens? Então, são esses dados que a gente vai fornecendo para o Sistema Nacional de Cultura, que vai fazer com que a gente melhore esse sistema. E para finalizar aqui, né, o Conselho Nacional de Política Cultural também, que também ele mistura, né, entes, né, da sociedade civil e também do poder público, né? Então aqui a gente pode daqui a pouco pular já para o artigo 6º, que vai falar do Sistema Nacional de Cultura, né, João? Exatamente. Então, o Sistema Nacional de Cultura é todos esses órgãos e todas essas instâncias, né, que fazem com que a gente consiga organizar a cultura de uma forma construtiva e sempre lembrando da participação social, né, dessa premissa da participação social. A gente vai chegar agora no capítulo 5º, o 5 aí, é da gestão do Sistema Nacional de Cultura,
tá? Então aí são o que compõe esse sistema, tá? Que são os órgãos gestores da cultura. Existem vários órgãos, mas a gente sempre pensa na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Estadual e no Ministério da Cultura. Mas dentro dessas secretarias existe a Secretaria de Economia Criativa, existem vários outros setores, tá? Mas então essa é a parte da gestão pública da cultura. A próxima aqui é dos conselhos, fundamental, das conferências, que são outra instância muito importante, né? Que no mínimo a cada 2 anos o poder público precisa promover uma conferência, onde a galera toda aí, de todas as linguagens, vai poder se encontrar, debater, deliberar e traçar os rumos, né, da política cultural em cada território. Das comissões intergestoras, que daí, né, como a gente já citou, vai juntar lá alguém da saúde, alguém da educação, alguém de cada setor ali da prefeitura, por exemplo, para falar de cultura. Porque a gente sabe, né, que a cultura tem muito a ver com todos os outros segmentos do poder público. Seguindo aqui, a gente tem o plano de cultura, que muito importante a gente ter um plano de 5 ou 10 anos, para a gente ter rumos, né, para a gente não ficar mudando todo ano, ou a cada gestão, cada novo prefeito, a gente mudar todos os rumos. E esse plano, geralmente, ele é elaborado e ele é decidido através das conferências, e ele também é sempre fiscalizado pelo Conselho. Inclusive, esse é o principal tripé, né, do nosso sistema de cultura, que também é chamado de CPF da cultura, que é o Conselho, o Plano e o Fundo. Tá? Então, eu acho que são as 3 principais esferas aí para a gente poder estar trabalhando, mas também existem outros, né, que aqui seguindo o sistema de financiamento à cultura, que também é uma questão de Fundo Municipal de Cultura, né, sistema de informações e indicadores, que o Emerson já explicou, o programa de formação na área da cultura. Isso aqui é importante. Isso aqui nunca ninguém fala, mas está aqui na lei. E a novidade talvez também, né? Isso é uma novidade. É uma novidade, na lei é novidade, mas já deveria ser uma prática há muito tempo, né? Porque essa questão de formação, de qualificação, é importante em todos os setores. Porque hoje em dia um médico que se formou há 30 anos atrás continua estudando, continua se atualizando. Em qualquer empresa, numa metalúrgica que for trabalhar, vai vir novas ferramentas, novos produtos, novos equipamentos, e a gente precisa estar constantemente se formando, se qualificando ou requalificando para estar trabalhando. E esse é um dos princípios que a gente tem, uma das possibilidades da gestão pública, inclusive de colocar dinheiro para formar os seus gestores, seus conselheiros, o seu secretário municipal, toda a galera que trabalha com cultura, inclusive dos outros setores também. Daqui a pouco alguém lá do desenvolvimento econômico quer saber como se investe em cultura, ou com cultura. Então, pode estar aí, né, ser abrangido por essa questão aí da lei, inclusive ter cursos pagos e diários, enfim. Não, eu acho que uma coisa também interessante é que esses programas de formação, Djalma, eles vão também descentralizar o conhecimento da cultura, né? Eu estava agora ouvindo te falar assim e rememorando, né? Eu comecei a trabalhar com cultura em 2000. Né? Então, como é que eu entrei para trabalhar com isso? Fiz um curso, entrei? Não. Simplesmente eu tinha um amigo que trabalhava com música e me convidou para trabalhar com produção cultural, né? No caso, produção executiva, né? Com as bandas de música. Então, assim, eu aprendi fazendo. Né? Então, ali para entender um pouco, né, de palco, de som, de luz, né? Então, um básico ali não tinha, né? Então, eu fico pensando assim, poxa, se tu não tem uma formação com que pessoas de outras áreas e de outras classes sociais possam ascender, o que vai acontecer? Geralmente o artista é filho de artista. O fotógrafo vai aprender com um que é primo, que é o irmão, é fotógrafo, quer dizer. Então, eu acho que esse ponto também dos programas de formação, ele vai fazer com que leve para as outras classes a possibilidade de uma outra profissão. Porque é aquela coisa, a gente que vem de baixo, né, Djalma? A gente, quando vai ascender o mercado de trabalho, o que aparece pra gente? Descarregar caminhão, pedreiro, vendedor, porteiro.
né? Então tu fica fechado naquele ciclo de trabalho. Agora, daqui a pouco, né? Eu conseguindo ir para outro lugar, né? Aí quando eu tiver meus filhos ou tiver outras relações, eu consigo puxar esse fogo junto, né? Então eu acho que é muito importante essa questão da formação na área de cultura, porque a gente passa de aprender por olhar, por estar fazendo, por esse caminho que tu comenta da profissionalização. Eu acho muito, muito importante. E para finalizar, os sistemas setoriais de cultura, né? Eu acho que isso é muito importante também, porque, de novo, né, o que a gente fala, né? Para tu saber da coisa, tu tem que estar com o pé na coisa. Então, nada melhor saber as necessidades do pessoal do teatro como o pessoal do teatro, né? Então, mais ou menos é assim. E quando a gente se organiza por setoriais, né? Então, a galera lá da música vai eleger alguém para estar lá no Conselho Municipal de Políticas Culturais representando a galera da música. Então, é alguém, primeiro, que é da área, é conhecedor, e ele também está representando todo um segmento. E assim, né, buscar a setorial de cada segmento para que, de fato, o Conselho Municipal de Cultura seja, né, legitimamente representativo. Tá? Então, é importante a gente pensar nessa questão de setoriais. Lembrando, né, galera, que a cultura se faz de forma coletiva, não adianta ser um baita músico. Talvez eu vou conseguir me desenvolver individualmente, mas eu não vou conseguir contribuir que o meu município se desenvolva com música. Então, às vezes, eu sou um baita músico, me desenvolvi, mas o meu município não faz shows, não contrata, não faz eventos. Por quê? Porque eu estou pensando só em mim, fazendo individualmente. No momento que a gente trabalhar com outros músicos, a gente vai conseguir chegar no município, o município vai perceber que precisa investir nesse setor. Então, essa eu acho que é a grande importância, né, de trabalhar assim, com setoriais. E ainda no artigo 7º ali, voltando um pouquinho na questão da formação, né, quem quiser buscar formação, tem várias oportunidades no site do Ministério da Cultura. Procura lá. Vou colocar aqui, Paulo. Coloca aí pra galera. Então procura lá, que ali tem várias oportunidades de formação, desde algumas mais simplificadas até algumas mais complexas. E eu acho que é preciso cada vez mais, né, a gente estar a par de todos os nossos direitos e todas as nossas possibilidades. Então, o Emerson colocou aí para vocês, busca lá que vai encontrar grandes coisas. Então, seguindo aqui o artigo 8º, né, da seção 2, que fala das competências, né? Aqui a gente vai dar uma passada rápida. Competência da União. Que é a questão, o que é a competência da União, o que vai ser a competência do Estado, o que vai ser a competência do município, né? Ou seja, que cada um dentro desse Sistema Nacional de Cultura tem que fazer, né? São os deveres dos entes, né? Então eu vou dar uma passada aqui para a gente ir para o próximo artigo, que é o artigo 10º. Aqui no artigo 10º é mais voltado mesmo para os gestores, principalmente estaduais, né, que traz a possibilidade de promover gestões interestaduais. Então, daqui a pouco, digamos que nem nós aqui, né, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, região sul, daqui a pouco desenvolver um plano ou algumas ações que dialoguem com todos os estados. Né? Ou até, vou te dar um exemplo. Eu a primeira vez que eu vi, né, o Chico Science, a Nação Zumbi, eu vi de graça, na beira do gasômetro, em 1990 e alguma coisa, né? E aí era um projeto onde o pessoal de Pernambuco vinha para o Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul foram tocar lá em Pernambuco, né, lá no Recife. Nossa. Então, assim, nós tivemos a possibilidade de conhecer um artista maravilhoso que chocou todo mundo, assim, todo mundo ficou enlouquecido, e ao mesmo tempo o pessoal lá de Pernambuco até hoje adoram várias bandas gaúchas, né, por causa desse intercâmbio. Então essa relação interestadual, ela também é legal, não só para unir a região, mas fazer esses intercâmbios, que eu acho muito importante, sabe, João? E também é possível fazer isso intermunicipais, tá? Entre regionais também. Inclusive o Brasil faz isso com outros países também, principalmente ali na questão da Lei Cultura Viva, que é muito interessante. Então, eu acho que é isso, né? Para a cultura não existe muitas fronteiras, né? O que existe é a coletividade, a troca, e todos os saberes e fazeres são importantes. Então, acho que é a somatória mesmo. E com a questão da internet, a gente vê hoje, né? Muito a gente escutando música coreana, gente vendo desenho japonês. Ontem mesmo nós estávamos vendo um filme
era de, como é que é ali, no norte da Espanha ali, que é quase com a França ali, que é quase um outro país, o País Basco que chamam, né? Então, assim, hoje a gente tem essas possibilidades, né? Isso é maravilhoso. O artigo 11 vai falar sobre os municípios, né? Então, já falamos um pouco, né, da nação, do estadual e agora a questão municipal. E aqui eu acho que eu vou destacar esse primeiro aqui que fala em instituir, coordenar, gerir, manter e desenvolver seu sistema municipal de cultura. Então, novamente, o Conselho ele é uma instância de participação da sociedade civil, sim, mas quem tem a prerrogativa, quem tem a obrigação de fazer com que esse Conselho exista é o poder público. Mesma coisa para a conferência municipal, mesma coisa para o plano, mesma coisa para o fundo. Então, todos esses sistemas aqui que a gente está citando, ele é obrigação dos municípios responsabilidade do governo municipal. Assim como também do governo estadual, e em cada instância tem seus representantes. Tá, aqui nós vamos para o artigo 12º, os municípios que aderirem ao Sistema Nacional de Cultura poderão instituir sistemas intermunicipais, que era o que a gente estava comentando agora. O artigo 13, então, compete ao Distrito Federal, mas aí é uma situação lá, onde fica Brasília, lá e tal, né? Que não é um estado lá, é o Distrito Federal, né? Mas, enfim, tem que regulamentar tudo, né? E aí no 14 está dizendo que... Para finalizar, eu acho que é muito importante. Sim. A União, ou seja, o governo federal, vai oferecer apoio técnico, operacional e financeiro por meio de mecanismos e instrumentos de gestão e de estímulos capazes de orientar a adesão dos demais entes federativos, em especial os municípios, ao Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, gestores estão com alguma dificuldade, é o governo federal que tem a obrigação de ajudar vocês, de instruir e de capacitar e de promover com que vocês consigam fazer parte do nosso Sistema Nacional de Cultura. A gente já citou aqui que no site do Ministério da Cultura tem espaços para formação, mas também tem vários espaços para contato direto, através de e-mail, tem até canal de WhatsApp, várias maneiras aí para o gestor municipal que tiver alguma dificuldade de buscar esses... exemplos, né, de formulário, exemplos de editais. Assim, gente, tem muita coisa, assim. E esses canais abertos, né, de qualquer dúvida, só entrar em contato. Com certeza. Inclusive, a gente tem um escritório estadual, né, do MINC, aqui no Rio Grande do Sul. Abraço para Mari Martinez, para toda a galera aí que compõe o nosso escritório. A gente chama... Tomara que a Margarete não fique com ciúme, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente chama a Mari de Ministra da Cultura do Rio Grande do Sul. Tá? Então, ela tem feito um grande trabalho aí, claro que não sozinha, junto com toda a equipe. Mas, então, abraço para a equipe. Mas então é mais essa proximidade, estou citando isso como um exemplo de mais uma proximidade, e tem escritórios em todos os estados, tá? Então mais essa proximidade aí para estar fortalecendo. Então aí o artigo 5º, então, né, os órgãos gestores da cultura são, né, órgãos ou entidades do Poder Executivo, da administração direta ou indireta, responsáveis exclusivamente ou não pela área da cultura e encarregados da gestão e da coordenação do respectivo sistema de cultura, né? Então ele está aqui falando, né, que os órgãos gestores, né, eles têm essa ação, né, às vezes direta, às vezes indireta, mas assim, tem que ter a ação do poder, seja ele, né, federal, estadual, municipal, tem que haver, né, o envolvimento. Sim, eu costumo dizer que a gente, sociedade civil, a gente tem um dever, mas digamos que seria um dever muito mais moral. Mas o pessoal do Poder Executivo, eles estão lá sendo pagos para fazer isso, né? Então, eles têm um direito também profissional. Tá? E um exemplo aqui da administração direta é, digamos, a Secretaria de Cultura, e um exemplo da administração indireta seria um Conselho Municipal de Cultura, que embora tenha ali metade da participação da sociedade civil, mas ele é vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Cultura, certo? Certo. Então, no artigo 16, né, vai discorrer, né, dos conselhos de política cultural. Então, assim, eu gostaria de destacar aqui o parágrafo único, que é bem importante, né, que é a questão dos escolhidos para esse conselho, né? Então, metade, né, Djalma, o poder público tem, né, essa perspectiva de escolher, mas a outra metade do conselho
deve vir da sociedade civil. Exatamente, deve ser eleita pela sociedade civil, de preferência através das setoriais, como a gente citou antes, tá? E é obrigatoriamente votação direta. Então, não é possível que a administração pública indique aqueles representantes da sociedade civil, certo? Alô, Venancio-Aires, os conselhos municipais de cultura precisam ser paritários, no mínimo a metade tem que ser da sociedade civil, e essa galera da sociedade civil precisa ser eleita pela sociedade civil. Aí sim a gente vai poder dizer que esse conselho é representativo, né? Porque senão é só um faz de conta. Então, presta atenção aí. Então, no artigo 17, a gente vai seguindo aqui, né? Então, o que esses conselhos têm que fazer, né? O que compete a eles, né? Então, eu vou destacar aqui os primeiros 3 parágrafos. Parágrafos? O inciso. Inciso 1. Propor e aprovar, consideradas as orientações aprovadas nas conferências de cultura, as diretrizes gerais dos planos de cultura de cada ente federativo. Aprovar o plano de cultura para seu posterior encaminhamento por parte do Poder Executivo ao Poder Legislativo do ente federativo. Acompanhar, monitorar e avaliar a execução dos respectivos planos de cultura. Então, o Conselho, né, ele é muito importante porque ele vai acompanhando as ações do governo para ver se estão de acordo com o plano, né? Ou seja, a gente fez uma combinação. Não, tem um combinado aqui, tu não tá cumprindo essa parte, né? Que bom, legal, né? Também não é uma coisa só de cobrar, também tem que elogiar. Sim, ou como podemos colaborar para que essa meta do plano seja alcançada. Resumindo, o conselho é nós lá dentro, acompanhando, fortalecendo, deliberando. Inclusive, Emerson, eu queria voltar ali no 16, só para destacar uma que, cara, quase que resume aqui as competências do conselho, tá? Quando fala que ele deve ter um caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo, tá? Eu acho, inclusive, a gente vai fazer um outro programa, né, para falar mais especificamente do Conselho Municipal de Cultura. É uma pessoa muito especial aí, vai estar semana com a gente vai poder discorrer um pouco melhor sobre esse assunto. Mas basicamente é isso, tá? Então, vocês aí que gostam de fiscalizar, entra para o Conselho de Cultura. Vocês que gostam de deliberar, de dar os pitacos, então entra para o Conselho Municipal de Cultura, que essa é a melhor instância, né, legalmente falando, né, legitimamente, que a gente pode estar participando e contribuindo, fiscalizando e fortalecendo. Então a gente vai chegando agora na seção 5, que é das conferências de cultura, né? No nosso artigo 19, fala que as conferências de cultura são espaços de participação social em que se articulam os poderes políticos e a sociedade, aliás, os poderes públicos e a sociedade civil para analisar a conjuntura do setor cultural e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de cultura a serem adotadas pelos planos de cultura. A gente já tinha falado um pouco sobre isso antes, né? Então é aquele momento que todo mundo da cultura se encontra e a gente vai colocando metas, colocando demandas, apontando deficiências, apontando potencialidades, e a gente cria esse plano municipal de cultura, e quando a gente cria um plano, ele é para ser seguido. Então, importante momento aí da conferência. Vamos seguindo aí? Uhum. Aí fala também das conferências, né? Que vai ter a conferência nacional, a estadual, a municipal, né? Então, cada uma vai, né, em cada nível, vai destacando aí o que é mais importante, o que a comunidade acha que pode inserir na cultura local. Inclusive, esse próprio documento que a gente está lendo aqui, ele passou pelas conferências estaduais de cultura. Inclusive, eu e o Emerson tivemos a satisfação de estar participando em Porto Alegre. Eu vendo a foto para ele até hoje. Eu vou te cobrar de novo. Então, a gente participou da Conferência Estadual de Cultura em Porto Alegre. Depois disso, daí saíram várias demandas, várias diretrizes de todos os estados, se somaram, e daí rolou a Conferência Nacional de Cultura, que daí definiu, né, articulou aí entre essas demandas de cada estado, e um dos resultados dessas conferências é esse Plano Nacional aqui, esse marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Daí, comissões intergestores, eu acho que aqui já é uma questão mais técnica, né, enfim, dos secretários, né, e tal.
Então, secretários, por favor, conversem entre si e façam a gestão da cultura de forma integrada. Aliás, todos os setores, né, da nossa administração pública deveria trabalhar de forma integrada, mas a cultura tem um lugarzinho especial aí nessa visão, certo? Então vamos pular aqui, o artigo 22, vai falar também da gestão. Vamos para os planos de cultura. Então, no artigo 23, né, vai falar dos planos de cultura, né, como é que eles devem, como é que é o processo, né, de elaboração. Então, em princípio, a gente faz uma realização da análise situacional, né, como é que está a situação da cultura local, estabelece diretrizes, objetivos, estratégias, né, metas e ações para, né, resolver esses problemas da cultura local, a definição dos recursos materiais, humanos e financeiros, né, quem faz o quê, quem recebe o quê, quanto vai receber, né, um sistema também de monitoramento e avaliação, ou seja, não adianta dizer, né, vamos atingir 100, mas ninguém está monitorando, fiscalizando, para ver se não foi daqui a pouco atingido só 60, 80, e também, assim, às vezes acontecem percalços, né? Então, até para a gente entender por que não atingiu o que estava visto, o que foi combinado, né? Então, e também uma coisa que é importante é que é consultas à sociedade civil durante todas as fases do processo. Eu acho que isso é importante para os gestores públicos, porque isso vai tranquilizar a sua gestão. Tem dois momentos muito marcantes. Vai de acordo com a sociedade, então, né? Com certeza, até politicamente falando. Inclusive politicamente falando, e agora estou falando de política partidária, quando um prefeito, quando um gestor, ele ouve a sociedade civil e consegue suprir, né, atender as demandas, isso é bom para ele mesmo. Então, como a gente sempre fala, né, a gente gosta de respeitar os planos de governo de cada prefeito que foi eleito. Se ele foi eleito pela população com aquele plano de governo, então deve ser respeitado, deve ser implementado. Mas também tem a visão da sociedade civil, e quando todo mundo consegue trabalhar junto, se adequar, né, esses planos, é perfeito para todo mundo. E aí vamos agora para o artigo, então, 24, né, os planos de cultura ou sistema de cultura de cada ente federativo, considerados os respectivos âmbitos de atuação, tem como finalidade, né? Qual é a finalidade, então, desse plano de cultura? Né? A defesa e valorização do patrimônio cultural, né? A produção, a promoção e a difusão de bens culturais, a formação de pessoal qualificado, que é o que a gente já estava comentando antes, né? A universalização do acesso aos bens e serviços culturais, fazer, né, com que esses bens, né, esses produtos cheguem na ponta, né, não fique só centralizado, né, isso é muito importante, e a valorização da diversificação, a diversidade cultural, étnica, territorial e regional, ou seja, quanto mais diversa a cultura, mais rica, né, e mais também a identificação, né, do nosso povo, que é muito diverso, né? Então eu acho que isso é muito legal em relação ao plano de cultura, né? Eu acho que para fechar essa questão do plano, também tem dois momentos muito marcantes e específicos da sociedade civil construir, mudar, alterar, fiscalizar o plano, tá? Bom, primeiro que isso pode ser feito constantemente, né? Todo cidadão aí tem todo o direito de estar fiscalizando e acompanhando. Mas nas conferências municipais, que é a cada 2 anos, a gente constrói um plano, ou a gente fiscaliza, adapta, mexe, vê o que está acontecendo. Então esse é um momento muito importante. E o outro momento que a sociedade civil está falando sobre o plano é por meio dos conselhos. Então o conselho é um órgão permanente da sociedade civil que está lá acompanhando permanentemente o plano, mas novamente, né, voltando, esse conselho precisa ser feito da maneira correta para que tenha a sua legitimidade. Então agora vamos pular aqui para o 28 e vamos falar dos sistemas de financiamento à cultura. Então aqui, dentro daquela estrutura, né, aqui na lei, então ela vai, né, regulamentar, né, o sistema de financiamento, né, como é que vão ser essas verbas distribuídas, né, para os estados, para os municípios, como é que vai funcionar esse processo, de onde que vem essas verbas, né, isso é muito importante.
E daí a gente tem duas maneiras muito específicas, tem várias maneiras, tá? Mas tem duas muito específicas, que é um financiamento estimulado e um outro que um é estimulado e o outro é espontâneo, tá? Veio agora a palavra. Esse estimulado, vou dar um exemplo aqui da Rouanet, tá? Que estimula uma empresa a deduzir parte do seu imposto e investir esse recurso em um projeto cultural. E tem o espontâneo, que são os editais, que são mais conhecidos aí da galera, que é, por exemplo, o Aldir Blanc, né? Então já tem um valor pré-determinado, um número de vagas pré-determinado. Então são duas maneiras. O governo federal ele tem várias formas de financiar a cultura. Citei uma delas aqui, que é a Rouanet, citei outra também, que é a Aldir Blanc, mas tem várias outras maneiras. Para citar uma fonte de financiamento do governo estadual, vou falar da LIC, tá? Dos municípios, que a gente mais conhece são os fundos municipais de cultura. Mas esses fundos, né, existem do município, do estado, da União, existe o fundo do audiovisual, existe diversos fundos, tá? Então todos esses são mecanismos de estar financiando a cultura. Vamos seguindo, então. O artigo 30, ele vai falar das transferências de recursos, né? Que é uma questão mais... É uma questão mais para gestores. Eu acho que a gente vai aqui... Aqui também, nessa parte, vai explicando, pode ir passando, mas nessa parte aqui vai explicando também de que forma é distribuído os recursos da União, tá? É onde tem mais gente? Ou é onde o pessoal é mais bonito? Ou não? Existe uma forma, né, de desconcentrar, descentralizar, e existem as regrinhas que estão bem específicas e estão aqui na lei. Aqui também no artigo 31, que vai falar dos sistemas de informações e indicadores culturais, que é aquilo que a gente comentou, que são os dados, as informações de todas essas políticas que vão alimentando esse sistema e que aí, a partir dessas informações, se busca fazer políticas mais assertivas. Exatamente. Então, e se nos municípios é importante ter esses dados, a nível de Brasil, então, que é um país continental, é muito mais importante para o governo federal saber quantas aldeias indígenas existem, quantas populações ribeirinhas, aonde é mais pujante, aonde acontece mais shows e onde acontecem culturas mais de pequenos grupos, porque uma cultura, um fazer cultural de um povo quilombola é diferente do fazer cultural de uma empresa promotora de eventos. Todas são importantes, mas a gente não pode medir isso com o número de pessoas que participam, porque senão a cultura de massa vai atropelar tudo. Aí a cultura de massa é uma cultura financiada também pelo mercado. Então não é competitivo pensar nisso. Mas quando a gente fala na dimensão simbólica da cultura, a gente entende que aquela cultura do povo quilombola tem a mesma importância, o mesmo valor do que a cultura de massa. Então um grande show com 1 milhão de pessoas, ou um ritual que acontece lá numa aldeia indígena, tem o mesmo valor perante ao Estado, né, brasileiro, e a gente precisa entender também que nós somos a construção de todos esses saberes e fazeres, né? Então, acho que é por aí. Aí a gente no artigo 34 também vamos dar uma passada rápida aqui, que a gente já comentou, que é os programas de formação na área de cultura, né? Que é alguma coisa que é o que o governo Lula hoje quer profissionalizar, né, as áreas da cultura. Inclusive fazer uma partezinha aqui nessa questão aí da formação, que quando eu estive em Brasília agora em novembro, eu participei lá da reunião de comissão de cultura na Câmara dos Deputados, que é presidida, né, pela nossa deputada federal, Denise Pessoa, e eles estavam falando justamente sobre a profissionalização da cultura, sobre mecanismos de profissionalizar mesmo, né? Porque hoje em dia ou é CLT, ou é MEI, ou sabe, tem algum, e às vezes não se encaixa nenhum deles. Às vezes um artista independente acaba não se encaixando, não é um microempreendedor individual, não está contratado por nenhuma empresa. E aí, o que vai fazer? Um dia ele vai precisar se aposentar, ele pode se machucar e precisar de algum direito previdenciário, e também as outras maneiras de poder se desenvolver, né? Então, é isso que está sendo a pauta na Câmara dos Deputados agora, para esse finalzinho de ano. É sobre isso, tá? Sobre a profissionalização e como lidar com esses profissionais de cultura. Agora, dos sistemas setoriais de cultura, que também, né, a gente já falou sobre isso. Importante a gente se unir com os nossos, né?
E aí aqui tem as posições finais, né? Eu estava até vendo aqui, né? A pluralidade aqui, né? Então quem assina aqui nessa lei, né? Além do Lula, né? O nosso governo Lula, né? Ministério da Educação, Ministério da Cultura, da Igualdade Racial, né? Que é um plano feito para a cultura, mas buscando a pluralidade, a diversidade que deve ser, né? A cultura de qualquer país, né? Que tenha a sua cultura forte e a identidade. Né? Djalma, por mim, eu acho que passamos bem, eu acho, né? Tem mais alguma coisa que tu gostaria, Djalma? Cara, não, na verdade o nosso objetivo com esse programa é justamente esse, é instigar para que vocês façam a leitura desse documento. Se tiver alguma dúvida, chama a gente. Se a gente se equivocar em algum momento, chama a gente também. Comenta aí, porque a cultura é isso, né? É uma constante construção e é uma construção coletiva. Então, agradecer pela audiência de todos aí e vamos dando sequência para estar sempre tecendo aí essa rede e construindo uma política pública de cultura cada vez mais democrática que possa trazer os excelentes resultados para a nossa população brasileira. Certo? Certo. Então, valeu, forte abraço aí e até a próxima. Até a próxima. Pode crer. Segue lá no Instagram, hein? Não esquece. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer.